Graça e paz. Eu sou o pastor Jaime Teixeira. Venho aqui neste momento com uma palavra para abençoar a sua vida. Eu quero meditar com você no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler o versículo 31 em diante. A palavra de Deus diz: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que me negue e que me conhece. Então aqui nós estamos lendo uma palavra que Pedro, ele era um homem escolhido de Deus. Ele tinha uma comunhão com Deus. Mas como nós sabemos, o diabo, ele sempre quer arrumar meio de destruir a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Isso aí é o papel do diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. E o diabo, ele quer destruir a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus, e muitas das vezes ele trabalha em nossas fraquezas. E aqui nós acabamos de ler um texto que a palavra de Deus diz que Simão, Satanás vos pediu para cirandar como trigo. Então você vê que o diabo, amado, ele só pode atingir nossas vidas debaixo de uma permissão de Deus. Deus permite. O fato de Deus permitir não quer dizer que é a vontade de Deus. Mas Deus muitas das vezes permite até para que a nossa fé seja mais alicerçada. A fé de Pedro precisava ser alicerçada. Ela precisava estar fundamentada, na humilhação diante de Deus. E aqui a Bíblia nos mostra que ele fala assim: Jesus não falou que não ia permitir que Satanás cirandasse, mas que ele intercedeu ao Pai para que a fé de Pedro não desfalecesse. O diabo pode até nos tentar, amado, mas o que o diabo não pode jamais é destruir a nossa fé. E nós não podemos permitir que o diabo venha destruir a nossa fé. É isso que nós temos que entender. E a Bíblia fala que ele falou: mas eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mal sabia ele que o diabo ia trazer algo na vida dele, e Jesus já sabia. Tanto que Jesus falou: olha, hoje, presta atenção, hoje não cantará o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. E foi justamente 3 vezes Pedro negou Jesus, que ele não foi capaz de falar que conhecia e que era um dos seus seguidores. Muitas das vezes o diabo inibe as pessoas a professar sua fé. O diabo inibe as pessoas, deixa as pessoas inibidas, deixa as pessoas com medo, receio, vergonha de falar que é um servo, uma serva, um filho, uma filha de Deus. Porque o diabo, ele quer isso, mas destruir o nosso relacionamento, O diabo, ele quer destruir, e muitas das vezes, em nossas próprias forças, nós não podemos suportar. Nós não podemos suportar os ataques do inimigo. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que buscar em Deus o nosso fortalecimento. Porque Ele é o nosso socorro bem presente. Ele é o nosso socorro bem presente nas horas das angústias. Você vê que Pedro, Jesus rogou por Pedro, intercedeu por Pedro, para que a fé dele não desfalecesse. Mas lá na frente, Pedro, quando reconheceu que ele era uma pessoa precipitada e que ele havia pecado porque ele negou Jesus, Jesus também revelou para ele que até aquele pecado já estava também incluído no seu plano de salvação. Já estava perdoado. Porque Deus, em Cristo Jesus,
havia livrado Pedro da lei do pecado. E além de livrar da lei do pecado, havia também livrado da lei da morte. Porque Pedro, ele tinha uma fé em Deus, mas ele não tinha uma fé fundamentada em Deus, porque ele ainda não compreendia os planos de Deus. Em várias ocasiões, Jesus repreendeu e falou: Pedro, tu já estás limpo pela palavra que vos temos dito. O que eu faço agora, Pedro, você não entende, mas tu compreenderá depois, quando Jesus lavou os pés dele. O que significa aquele ato de Jesus lavar os pés de Pedro? É mostrar a Pedro que em sua caminhada também ele cometeria erros, mas que os pecados dele também já estaria incluído no plano de salvação. E nós podemos ver que Pedro, ele foi ali decepcionado. Ele se decepcionou com ele mesmo. Muitas das vezes nós nos decepcionamos conosco. Porque muitas das vezes, amado, o diabo trabalha para destruir a nossa comunhão. Por isso que lá em 1 João fala que o diabo é mentiroso, ele peca desde o princípio. E com esse propósito dele ser dessa maneira, Jesus se manifestou aqui nesta terra para destruir as obras do diabo. Eu quero que você leia comigo esse texto em 1 João, capítulo 3. Ele fala assim, versículo 7 em diante. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo, ele peca desde o princípio. Mas para isto, olha bem, para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, se Jesus desfez as obras do diabo, para nos dar a condição de não pecar. Porque o pecado, mas é quando você se afasta de Deus. É quando você nega a Deus, a palavra de Deus. Foi isso que o pecado entrou no mundo, quando Adão não deu credibilidade à palavra de Deus, não deu ouvido à voz de Deus, mas deu ouvido à voz do diabo. Porque o diabo ofereceu a Eva algo que vinha de encontro ao seu coração. O diabo ofereceu para Eva o poder de ser igual a Deus, o poder de ser soberana. Então, muitas das vezes, a mania de grandeza que nós queremos, muitas das vezes, alcançar, isso é uma porta aberta para que o diabo pode nos atingir. Então, o diabo perturbou Eva, e Eva não deu credibilidade ao que Deus falou, e como muita gente hoje não tem dado credibilidade que a palavra tem nos revelado, que Jesus veio a esse mundo para nos limpar de todo pecado, para desfazer as obras do diabo. Mas isso é só para aqueles que crê. Só para os que crê. Porque para quem não crê, eles ainda continuam com o pecado no seu coração. Então a Bíblia fala aqui, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Qualquer que é nascido de Deus, ele não vai se afastar de Deus. Ele não vai precisar voltar para Deus, ele não vai precisar voltar para Deus. Porque aqui fala que o maior pecado é quando a pessoa não dá credibilidade à palavra de Deus. Foi assim que o pecado entrou. O pecado não entrou por outros meios, por prostituição, adultério, briga, nada disso. Tudo isso é consequência de uma vida em pecado. É consequência de uma vida em pecado. Beber, fumar, se prostituir, roubar, enfim, série, etc. Tudo isso é consequência de uma vida que ainda está em pecado. Mas a própria palavra está dizendo que qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. A semente permanece em Deus. Aí ele fala, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo.
Os filhos de Deus são os justos, santos. E qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Quer dizer, o amor é um dos sintomas que a gente pode ver se aquela pessoa é de Deus. Quando aquela pessoa tem um amor no seu coração. Então eu quero deixar essa breve mensagem para a sua vida, para dizer para você que o diabo, ele quer destruir a sua comunhão com Deus. O diabo, ele quer destruir o seu relacionamento com Deus. E o diabo, ele quer continuar te acusando. O diabo quer continuar chamando você de pecador. E ele é chamado de santo. Ao contrário, mano. Nós que temos que ser santo e justo. Mas o diabo é um pecador. Mas o diabo colocou esse título de pecador para o cristão e tomou o título que o cristão deveria ter, que era santo e justo. Pense nisso. Então eu deixo essa mensagem para a sua meditação, para a sua reflexão. Não permita que o diabo te destrua a sua comunhão com Deus. Jesus disse: eis que vem sem demora, guarde o que tem para que ninguém roube a sua coroa. Guarde a sua fé. É pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A gente tem que crer que Ele existe e a Bíblia fala que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então vamos buscar a Deus. Eu quero estar orando por você. Soberano e eterno Deus, eu creio na Tua palavra, eu creio nas Tuas promessas, eu creio que o Senhor se manifestou para desfazer as obras do diabo. E que toda obra do diabo, meu Pai, que está assolando esse ouvinte agora, eu peço que seja anulada em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que toda ferramenta preparada contra nossas vidas não prosperará, mas que nós podemos condená-la. Então eu quero pedir nesta noite que toda ferramenta de Satanás seja neutralizada na vida deste ouvinte agora, mas que eles possam buscar cada dia mais uma comunhão contigo e conhecer a Tua verdade que liberta, e a Tua verdade que transforma, a Tua verdade que nos dá a condição de nós sermos uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.